Sobre neoclassicismo, ou mais conhecidamente dentro da literatura, arcadismo. Então, neoclassicismo deve ter alguma coisa a ver com classicismo, não é? Total. Então, ó, já aprendi uma coisa, sempre que você encontrar alguma coisa que é neo qualquer coisa, não é tão novo assim, mas sempre tem alguma inspiração na coisa que veio anterior ali, então não é uma coisa totalmente inovadora. O que também não quer dizer que é uma cópia do que veio antes, do que ele está se inspirando, certo? A história não dá marcha ré, a história só anda pra frente. Ela até pega elementos do passado, porque a gente não é nem um pouco criativo, né? A gente chupinha muito as coisas que as pessoas fizeram e chegamos a uma coisa diferente, mas com raízes anteriores. Bom, vamos lá. Que momento que é esse do arcaísmo, neoclassicismo? De que período a gente está falando? Arcaísmo não, arcadismo. Arcadismo, Oh, desculpa. meu Deus do céu, tá parecendo minha filha? Problema de português. Vamos lá. Então, o que acontece? Você acabou de falar que a história é cíclica, tá? Então, nós passamos do século XVII, do Barroco, para o XVIII, que é justamente o período em que vai aparecer as novas inspirações para o momento que está se vivendo, porque o pessoal cansou daquela questão de ficar com um Deus ali totalmente opressor, com aquela questão de igreja querendo mandar em todo mundo, chega que isso não está dando certo, e aí eles tentaram renovar o que eles tinham para poder construir em questões inclusive econômicas. Só que nessa questão de renovação foi o que você disse, eles renovam onde? Buscando do passado, do clássico passado, por isso que é neoclassicismo, né? As vertentes para poder renovar o que tem ali, né? Já que o clássico é aquilo que é mais verdadeiro, é aquilo que já se demonstrou como construído, concreto. Né? A forma ideal, o exemplo. Então, vê, Exato. O que está acontecendo aí nesse período que vai aparecer esse neoclassicismo, né? essa recuperação do antigo? A gente está vendo justamente o século XVIII. Século XVIII também conhecido como o século das luzes, o momento do iluminismo, né? Então, abandonar o obscurantismo da fé para trazer as luzes da razão, né? Tem uma velhinha aqui, ó. Então, a gente traz de volta agora um pensamento que a gente está falando, nada é muito novo, né? Porque, vê, o iluminismo, ele só se desenvolve por causa do ponto de onde ele partiu. Ele vem lá do Renascimento, né? Então, enquanto lá no Renascimento, você está observando lá uma burguesia que vem, que aparece, que se desenvolve, que enriquece, que investe em ciência, que vai garantir o descobrimento da América e que vai trazer com isso novas questões, vai levar todos os filósofos a começar a encarar o mundo de uma nova forma, a trazer essas novas questões, onde vai botar a resposta não mais na mão da igreja, né? Porque, cara, a Bíblia não dava respostas que eles tinham para as questões que tinham agora, mas os caras de repente chegaram na América e falaram, meu, tem gente aqui. A Bíblia conta a história desde Adão, nunca falaram de um povo do outro lado do oceano. De onde veio esse pessoal? A Bíblia não podia responder. E quem ia responder? Eles mesmos. Vamos pensar, né? Pensamento burguês, individualista, antropocêntrico, né? Então você volta para dentro de si e a resposta vai brotar, não é isso? Sim, sem falar da questão da própria burguesia, porque eles eram uma classe que nós falamos na aula sobre Barroco, inclusive, né? Que para você ser alguém nessa vida, ou você era militar ou era nobre. Pô, os caras tinham dinheiro. Nós estamos vivendo num período agora que as pessoas têm dinheiro e não tem poder, não tem discussão, não tem como votar as coisas. Pô, peraí, alguma coisa está errada. Então, todo mundo tem mais palavra de ordem e eu não tenho, sendo que eu estou movimentando a economia. Então, tanto que assim, na aula do Barroco, né, tinha ficou longa aquela aula, infelizmente, né, foram 2 vídeos. Isso. Né, mas, por exemplo, o Quinto dos Infernos, não sei se já contaram para você, mas nasceu daquele período, porque tudo aquilo que você acabava fazendo, você tinha que dar 1/5 para a coroa. Era um imposto, era o maior imposto que tinha, o mais importante imposto que tinha, da exploração do ouro nas Minas Gerais. Então, 1/5 de todo o ouro que era explorado nas Minas Gerais era levado para o reino, era levado para Portugal, né? E o que era o Brasil?
o Brasil também tinha um apelido carinhoso, ele era o Inferno Atlântico. Né, porque era a terra do tinhoso, né, onde você encontrava índio canibal, doença transmitida por mosquito, uns insetos gigantescos, calor. Meu, isso aqui era o inferno. Então, o dinheiro que vinha daqui vinha do quinto dos infernos. Aí você imagina, um povo, só que aí assim, mesmo dentro desse contexto, foram construídas as cidades, né? E agora você imagina, um povo que ali se matou para poder construir as cidades, teve que fazer tudo a partir do chão mesmo, buscando aí como exemplo o que conhecia de Portugal. Então por isso que até nossas construções são muito parecidas com algumas cidades até do interior, né? Sim. Assim, de alguns lugares europeus, como a própria Itália, até a Itália, depois quando chegaram, né? Depois isso é século XX, 19 e 20, Só né? para pegar uma referência disso aí, né? Se você for pegar aquelas cidades assim, setecentistas, na hora que você vai olhar assim para a janela, é uma janela europeia. O vidro tá para fora e a porta tá para dentro. Então. Né? Então você tinha janela que vinha da Europa, porque lá no inverno não dá para você abrir a janela porque a neve vai entrar e você vai congelar lá dentro. Então o vidro fica para fora, você abre a porta para dentro, entra a luz e não entra o frio. Você tem até um Aqui é o vídeo inverso. sobre isso, né? Sim, cheguei a comentar sobre isso quando a gente foi lá pro Centro Velho de São Paulo. Exato. Então assim, eu falei de Itália porque foi a primeira lembrança que eu tive aqui. Mas você pegar as construções portuguesas e espanholas, assim, são muito semelhantes com o que nós temos até hoje aqui no Brasil. Então os caras tentaram fazer algo parecido com lá, só que, assim, fazendo pau a pique, com muita pedra, etc., que é o que nós tínhamos aqui. Ainda mais que você está falando de um momento, né, onde você está abandonando a exploração da cana-de-açúcar, porque começou aquela competição com o açúcar de beterraba das Antilhas, que acabava sendo mais barato, apesar de em menor quantidade, né, por causa da distância da Europa, e aí começou a se buscar uma outra riqueza aqui no Brasil, que é quando vai se encontrar ouro em Minas Gerais. Né? E Minas Gerais fica lá no interior do país, não é como os espaços do litoral. Né? E outra questão importante que o professor Luiz estava falando, né? Você está falando agora de cidade, por quê? Uma coisa é você trabalhar no campo, uma coisa é você estar na lavoura plantando cana-de-açúcar, outra é explorar ouro. Você não precisa de lavoura para explorar ouro, você precisa de mina. E a pessoa vive na mina? Não. Ela vive na cidade, cara. Os primeiros centros urbanos de vida urbana, de verdade, né? Porque centro urbano já até existia alguns, né? As capitais foram se formando, mas de vida urbana, isso vai começar a ter em Minas Gerais. É o primeiro espaço onde isso nasce de verdade, né? De forma eficiente. Né? Agora você imagina esse cenário, você está lá construindo, convivendo, tendo que aprender a viver, principalmente quem ficava nesse intercâmbio Portugal-Brasil, e ainda você tinha que dar um quinto para a coroa, sendo que você não tinha esse retorno, né? Porque imposto você paga para ter retorno, de repente você não vê esse retorno. É porque colônia não é país, né? A colônia ela tem uma função, colônia deve gerar super lucro. E olha, o conceito de super lucro não é meramente um exagero do lucro, é um conceito econômico mesmo, super lucro. O que significa isso? Você explorar o máximo que puder até chegar ao limite de desestimular a produção. Né? Então o limite é a hora que o cara fala assim, não adianta mais querer produzir porque não vai ganhar nada. Então é isso, você vai te dar super lucro da colônia. O que você puder sugar dela, você suga. Exatamente, então você percebe o quanto a questão histórica vai justamente levar para o iluminismo, que é o pensar, né? Os caras começaram a se questionar sobre isso e até a questão do antropocentrismo, né? Que a pessoa vai começar a pensar sobre si mesma, né? Porque infelizmente eu estou numa situação em que Deus não está suprindo as minhas necessidades. Então o que vai suprir? Aí volta ao que o professor Fábio falou no início da aula, né? Então eu vou precisar responder as minhas questões que sua Bíblia não tem. Então é aí que a gente percebe justamente nesse período, inclusive, a mudança do centro econômico do Brasil, né? Da Bahia vai para Minas Gerais. Sim. E a gente começou a falar de várias coisas que fervilhavam as ideias dos inconfidentes mineiros, porque agora nunca a história e a literatura estiveram tão próximos, porque os inconfidentes mineiros foram poetas dentro do arcadismo. Vamos lembrando que o pessoal da Inconfidência Mineira, até da Inconfidência Baiana, todos esses grupos revolucionários que vão aparecer no Brasil, buscando independência porque não estavam mais satisfeitos com essa condição de colônia,
eles divulgavam essas informações, construíam essas ideias nos clubes maçônicos, nas lojas maçônicas. Né? A maçonaria vai ser extremamente importante nesse momento. Porque o que é a maçonaria? A maçonaria é um clube de filosofia que reúne o pessoal e fica lá trocando ideias sobre, cara, o que é o mundo à nossa volta, como é que a gente se governa, quais são as ações políticas que a gente deve tomar, né? Então, essas associações que vão aparecer vão ser extremamente marcantes. Não é à toa que a bandeira de Minas Gerais tem um triângulo equilátero no meio, né? Aliás, esse símbolo do triângulo, que é um símbolo maçônico, você vai encontrar num monte de símbolo lá nos Estados Unidos, porque o processo de independência lá também teve grande participação da maçonaria. Só que com uma diferença importante. Uma coisa é a Inglaterra durante o iluminismo, outra coisa é Portugal. Porque a Inglaterra estava no grande eixo do iluminismo, que era aquele eixo entre a Bretanha e a França. Na periferia, a coisa não era bem assim. Fora desse eixo, você vai ter um distanciamento desse pensamento iluminista clássico. E quando você vai chegar lá em Portugal, o que você vai encontrar? Não é mais iluminismo em si, é um negócio chamado despotismo esclarecido. E aí, cara, o que é despotismo esclarecido? Desmonta a palavra. Nossa, é quase um paradoxo, se for pensar. Você pega despotismo. Você buscar no dicionário, déspota é um tirano, né? É um cara com poder absoluto, é um rei absolutista. Mas esclarecido. Só que ele é esclarecido. É um rei absolutista que segue ideais iluministas. Olha que doideira, cara. É lógico que Portugal não era burro, né? Pois Tanto que Portugal foi uma das últimas nações a ainda manter a monarquia do jeito que era conhecido, né? Olha assim, que Portugal, né, é o primeiro Estado-nação da história. Se você pode falar assim, qual foi o primeiro país da forma que a gente entende? Foi Portugal. Portugal já nasceu como país, né? Ele estava anos-luz à frente. Né? Aliás, né, quando o euro virou moeda lá na Europa, um dos países que sofreu a maior crise econômica lá foi Portugal. Por quê? A moeda portuguesa era a moeda mais antiga em circulação no mundo. Né? Então os caras estão numa origem capitalista antiquíssima. Então não é à toa que os caras sabiam se adaptar muito bem. Porque se tem uma coisa que é plenamente adaptável, é capitalismo. Os caras se adequam ao que for. E português. Português. Abraços portugueses, eu sei que tem português no canal. Sim, Portugal, no coração aqui, ó. Tanto que a pessoa importantíssima desse período para poder fazer o que o Fábio falou é o Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, porque assim, Portugal tinha um déspota esclarecido, que era Dom José. Só que assim, o homem da ação de Dom José não era Dom José, era o pensador iluminista dele, que era quem? Marquês de Pombal. Né? Exatamente. O cara que a língua portuguesa agradece, né? Porque ele privilegiou o estudo de língua portuguesa nas escolas. Então ele não achava tão válido o estudo de latim, por exemplo, se a criança não soubesse a língua portuguesa. Porque quem controlava as escolas antes do Pombal intervir? Jesuítas! Lembra lá da aula onde a gente falou do José de Anchieta, né, da importância dos jesuítas dentro do processo de educação? Sim. Pois é, os jesuítas, na hora que eles iam catequizar os índios, né, eles catequizavam em latim. Agora chega os portugueses e falam, não, filho, parou com a brincadeira, língua nacional, não é língua da igreja, vocês vão aprender em português. Não, e também tem a questão de que né, jesuíta aqui mandando na educação, porque, gente, educação é poder. Sim. Tá? Então todo o processo em que nós começamos a ter um processo de guerra, por exemplo, ou uma questão de domínio, o primeiro lugar que as pessoas vão mexer é na educação e na cultura, justamente porque é aí que mora o poder, é aí que você vai acabar moldando ou não, né? Se não deixar moldado, melhor ainda porque dá para fazer ali uma lavagem cerebral mais perfeita, a cabeça das pessoas. Então, já diria Darcy Ribeiro, né? A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Então, sim, então, não, mas isso antes, tá? Sim, não, Darcy Ribeiro tá aqui ao nosso tempo. O cara é... Não, eu sei, mas ele está falando ainda da questão do Marquês de Pombal. Então, a primeira coisa que ele faz é expulsar os jesuítas e as escolas que eles mantinham. Então, os jesuítas até então, até o século XVII, porque a gente acabou de falar do padre Antônio Vieira, eles eram aliados, tá, a toda a corte, a toda a igreja, a tudo, e de repente eles não eram mais.
Então, acabou-se com as escolas jesuítas, entendeu? Aliás, um adendo aqui, né? Porque assim, é muito comum aparecer uma confusão dessa ideia da expulsão dos jesuítas, né? Porque assim, você vai encontrar um monte de livro didático justamente a expressão expulsão dos jesuítas. Quer dizer que pegaram todos os jesuítas do Brasil, enfiaram num barco e mandaram para Portugal? Não foi bem assim. Um bando foi embora mesmo, né? Mas os jesuítas continuaram aqui. Não tinha mais esse poder. Por isso, a expulsão dos jesuítas. Mas a treta era feia. Muito a feia. palavra tem que ser usada de expulsão, porque a gente vai depois falar de Basílio da Gama, vocês vão entender. A coisa foi brava. Sim, Basílio da Gama é um poeta, tá? Então, assim, pra vocês terem uma noção do porquê que a gente está falando isso, que uma coisa está ligada à outra. E aí nós tivemos, voltando à questão da educação, a laicização Ensino laico. do ensino. O que é ensino laico? Você sabe que ensino laico não é um ensino ateu, não confunda. Ensino laico é aquele que está desconectado da igreja, né? Aquele que olha para o aluno e fala assim, cara, você reza para quem você quiser, do jeito que você quiser e se você quiser. A gente não tem nada a ver com isso, a gente está aqui para fazer educação. Religião você vê na igreja. Exatamente, porque essas coisas não importavam mais para o período, foi o que a gente falou da questão econômica. Tanto que, justamente por isso, que nós vamos ter as primeiras publicações de enciclopédias, né, devido ao iluminismo, e aí a gente vai ter nomes de filósofos, né, que finalmente vão aparecer de uma forma muito mais latente, porque nós temos ali os filósofos da Grécia Antiga, né? E aí depois não ouve muito falar de pensadores, etc. Mas a partir do século XVIII a gente começa a ter realmente essas pessoas que vão vir com publicações e vão vir com teorias e vão vir com porque são teoremas. Porque agora são pensadores burgueses, né? Porque assim, da Grécia até o advento da burguesia, onde é que estavam os filósofos? Estavam na igreja, né? A igreja dominava todo esse campo do conhecimento, né? A burguesia recupera esse negócio, não. Agora as universidades são burguesas, né? Agora o pensamento é burguês, então você não precisa ser um membro do clero para ser um pensador. Todo mundo pode. E, gente, o pessoal estava muito fascinado aqui com a América, né? Na hora que descobriram esse espaço, o pessoal achou incrível. Tanto que tem um filósofo que a gente vai falar daqui a pouquinho com mais detalhe, mas foi o Rousseau, né? Pode começar a falar. Podemos falar do Rousseau? Cara, sabia que o Rousseau veio aqui para o Brasil durante o século XVIII? Né? Não, aliás, né, o Rousseau, ele tem uma teoria que ele descreve partindo do índio brasileiro, que é a teoria do bom selvagem, né? Inclusive, para falar da teoria do bom selvagem, ele diz assim, que o homem feliz não usava camisa. Ele não é à toa, né? Que ele está falando do índio brasileiro. Também. Porque, muito menos, né? Então, vê, o homem feliz não usa camisa porque o Rousseau era o cara que olhava para o mundo e falava assim, cara, você sabe por que o mundo está errado? Porque teve um cara, em algum momento da história, que foi lá, cercou um pedaço de terra e falou assim, ó, isso aqui é meu. E encontrou um bando de gente ignorante para o suficiente para falar, tudo bem, é seu. Esse cara ferrou tudo, porque ele criou a propriedade privada, o Estado Civil, a ganância, todo mundo que se apropriar de algum pedaço, e teve pedaço que não ficou para todo mundo, né? Teve gente que ficou de fora dos pedaços que foram tomados, né? E aí começa o conflito social. O cara estava fazendo uma crítica aos seis absolutistas, né, para descrever isso aí. E ele fala assim, qual que é a forma ideal? Dá uma olhada no índio brasileiro. A propriedade não é de ninguém, a propriedade é coletiva, os frutos da terra são de todos, né? Então você tem que voltar ao estado de natureza. A gente vai arrancar a roupa e virar índio? Não, isso é impossível. História não dá marcha ré, né? Você vai fazer o quê? Você vai recuperar o pensamento do bom selvagem, né? Para que você transforme a sociedade em algo que agregue a todos, né? O cara era socialista? Não era! Esse pensamento não existia na época. Parece que o cara ele era liberal, né? O cara está falando de uma participação democrática ampla. Essa é a ideia. Sim, tanto que é dele a teoria de que o homem nasce bom e é o meio que o corrompe. É por isso, e guardem bem essa informação, porque ela vai se repetir no século XVIII, no XIX, a gente vai encontrar dados disso até no XX, dentro da literatura. Essa questão que você acabou de falar, né, de que como a natureza é boa, a gente vai perceber justamente dentro das obras. Por quê? Tudo que a gente está falando dessa angústia, agora a gente continua tendo uma angústia. No Barroco nós tínhamos aquela questão de angústia que aparecia nas obras,
devido àquela pressão de um Deus opressor, que nós deixamos bem claro aqui. Agora a gente vai ter as obras Árcades, que vai ter todo esse contexto iluminista, mas vão ser poemas, a grande maioria, voltados justamente para a questão da natureza. Então a natureza vai sofrer uma supervalorização, porque agora você imagina, né? Pensando em Minas Gerais, se você já foi para Minas Gerais... Aliás, abraço para os mineiros. Vá fazer ali o passeio das cidades históricas, que é... É missão de vida, não morra sem ir pra lá. Não morra sem ir pra lá, mas assim, são lugares maravilhosos, mas agora você imagina. Casas uma ao lado das outras, ruas de pedra, se você não tivesse bem calçado, aquilo machucava o pé. Até se você estivesse dentro de uma carroça, que por lá mexia o tempo todo. É porque lá a rua é só subida ou descida, não tem rua reta. A gente não está falando de um período em que as casas tinham banheiro, tá? Você jogava o que você fazia na rua. Então nós tínhamos até o contexto de ser um lugar fedido. O local bom, o local que era limpinho, tinha um tipo de escravo que era bastante curioso, chamava de homem-tigre. Sabe por quê? Porque ele carregava uns jarrão de urina, né, nas costas, coletando das casas, para jogar no rio. Só que acontecia... Urina tem ácido úrico, né? Corrói o jarro, então criava vazamento. A urina escorria pelas costas do escravo, fazia queimadura, então ficava aquele escravo negro com umas queimaduras laranja nas costas, parecendo um tigre, né? Então, esse é o espaço limpinho, tem um escravo com um jarro cheio de dejeto humano levando para o rio. Essa é a delícia do local. Então é muito natural você encontrar poemas em que os caras vão justamente sair desse ambiente urbano para poder falar desse ambiente mais natural, mais bucólico. Então vai ser uma das características do arcadismo. Sim, ao mesmo tempo que a gente vai também ainda, ao mesmo tempo, tá vendo que são coisas que estão ligadas. Você não fala, não é futebol, cada um vai ficar com o seu time ali, eu vou defender a minha área. Não, são ideias que se envolvem porque se completam. Por isso que é uma ciência humana, não é exata, tudo em gavetinha. Não. Aqui a gente se mistura. E ao mesmo tempo que a gente tem o Rousseau com toda essa linha de pensamento, a gente vai ter o Voltaire. Voltaire. Né? François Marie. Não. Eu sei que tem Marie no meio de Voltaire. Mas Voltaire é o último sobrenome do cara. Tava ali. Voltaire era um cara curioso, né? Porque assim, enquanto o Rousseau chegava na ideia de que, cara, a gente tem que voltar ao estado de natureza, o Voltaire falava, o homem é burro, que na porta, não dá para confiar no homem, né? O homem precisa do quê? O homem precisa de canga, aguilhão e feno, né? Como assim, canga, sabe carro de boi, né? Que você pega assim, 2 boizinhos e prende o negócio no pescoço dos dois, para os dois andar um do ladinho do outro, é que ele chama canga, né? Então assim, precisa de alguém que segure firme no laço para o cara andar sempre pro mesmo lado e juntinho no mesmo passo. Precisa de aguilhão para você espetar a bunda do boi e ele dar o estímulo negativo. E precisa de feno, o estímulo positivo. O cara está falando que povo não se vira sozinho. Ele precisa do quê? Ele precisa de uma mão forte que vai lá e controle. Aliás, o Voltaire adorava o rei de Portugal, trocou muita carta com ele, né, porque falou, esse cara entendeu, né, um rei guiado por um filósofo, que era o Marquês de Pombal. Sim, bom, e tanto que nessa linha de pensamento ele diz, né, que o homem nasce mal, né, o mal emana a humanidade, e sua razão pode dissipá-lo. Então só com a educação você tira toda essa caracterização que foi dada ao homem. Não seja burro. Exatamente. Então, por isso, gente, que a gente vai ter justamente o retorno do classicismo, né? Ao classicismo. Não o retorno do, né? Sim. O retorno ao. Então, primeiro, o porquê... o que é interessante comentar, né? Que o neoclassicismo está ligado mais às artes de um modo geral. E o arcadismo à literatura, tá? Por quê? Porque o arcadismo, primeiro, que já vem da palavra arcade, que isso lá em Roma era onde os poetas se encontravam ali. No período do século XVIII, acabou virando uma espécie de clube. Eu não vi filme, gente, que eu amo. Olha, eu amo e esqueci. Poetas Mortos? Isso, a Sociedade dos Poetas Mortos. Ou seja, quem não assistiu é maravilhoso. É velho. Se você não assistiu, você tá errado. Vai lá, você para o vídeo agora e vai assistir, depois você volta. É velho o filme, já vi, tá? Mas enfim, mas ele é maravilhoso. Pelo menos eu acho. Então são... Nossa, eu acabei de lembrar... clube de alunos. Eu acabei de lembrar de um outro filme também, recentemente, que tinha isso.
Olha. Mas você percebe Mas que a depois eu ideia volto da nisso. associação, você vai buscar ali daquele pensamento maçônico, o grupo de pessoas se reunida para discutir aquilo que é importante no pensamento. Lembrei, O Gênio e o Louco. Um filme muito bom também, tá? Fala sobre isso. Não, minto, não é O Gênio e o Louco. Depois eu falo. Esse eu não conheço. Não, depois eu falo o filme, né? Eu esqueci. Do Tolkien. O do Tolkien passa isso. A biografia do Tolkien. Sim, chama simplesmente Tolkien, né? Tolkien, o nome do filme, muito bom. Então o que acontece? Uma sociedade onde os meninos se encontravam, né, os poetas se encontravam para ler um para o outro. Então assim, olha, eu trouxe minha obra, olha só que legal. E aí eles ficavam lendo, dando pitaco numa na obra do outro. Então essas acabavam sendo as sociedades Arcades. E tinham várias distribuídas nos centros mais intelectuais do país, né? Em Recife, na Bahia e em Minas Gerais também vamos ter isso. Aliás, centro intelectual, se você estudou lá o Inconfidência Mineira, você deve lembrar assim, que um dos desejos dos Inconfidentes é ter uma universidade em Vila Rica. Né? Então, os caras não querem sua independência, a gente quer conhecimento. Exato, entendeu? Entenderam por que os Inconfidentes eram poetas? Olha só a linha de raciocínio dos caras, né? E aí, nessas obras clássicas, tanto na arte quanto na literatura, o que eles vão buscar? Clareza. Então, vai de encontro ao cultismo que nós vimos no Barroco. Por que era o cultismo? Era justamente a busca pelos hipérbatos, são as trocas, né, dentro das frases. Palavras um pouco mais rebuscadas, requintadas. Não, precisa ser claro, as pessoas precisam se entender. Então eu vou fazer a minha obra dessa forma, seja escultura, seja literatura, para que as pessoas entendam o que está sendo dito. Que mantenha uma linearidade, uma linha de raciocínio, né, que você consiga entender do começo, meio e fim. Que seja objetiva ao mesmo tempo, né, porque você para de ficar dando voltas. Ou seja, tudo contra ali a questão do cultismo mesmo, que o cultismo acabava ressaltando esse formato, que haja correção e harmonia. Então, isso que a gente já percebia dentro do classicismo, né, vai ser recuperado no neoclassicismo. Então, a gente vai perceber que o bem escrever estava relacionado à impessoalidade. Impessoalidade é estranho, mas o que acontece? Os poetas arcadistas, eles acabavam fazendo um eu lírico com um pseudônimo. Então não era ele falando dele mesmo, não era um sentimento dele, e sim do personagem. Tipo a Marília de Dirceu, que o Dirceu não chama Dirceu? Exatamente. Então, é o Tomás Antônio Gonzaga, o Dirceu, né? Então a gente vai ter aí poetas que todos vão adotar um pseudônimo, né, para poder entrar até naquela teoria do bom selvagem. Eles vão ser pastores no ambiente pastoril, no ambiente extremamente bucólico, que era algo adverso à realidade que eles tinham. E olha que interessante. O que é bacana também nesse período? Amor carnal. Então, nós vimos até então que a grande representação das obras era o amor idealizado, era o amor platônico. E a partir daqui não, por que não haver o amor carnal? Agora estamos num amor aristotélico, né? Nada de platônico. Né? Exatamente. Vamos para a matéria, de verdade. Tudo devido ao antropocentrismo, porque o antropocentrismo está ligado ao materialismo. A razão não é material, a razão é feita de fatos. Né? Olha, gente, tão lindo. Então, tanto que a gente vai ter a obra O Cupido em Psique. Vamos botar aqui, ó. Coloca ele aqui. Aí já, aí. Olha que beleza, gente. Você percebe a mão do Cupido onde está, né? A mão do Cupido tá dando uma bulinada boa ali, ó. Ele está posta na mão da Psique. Ali os dois vão se beijar, uma coisa maravilhosa. Ó, tem até som de... É a nossa lava-roupa que ficou feliz que acabou o serviço dela. Relaxa, vamos embora. Então, eu ia falar que eu não sou romântica, poder em relação à imagem. Então vocês percebem que é aquela questão harmônica que não foi perdido no Barroco, diga-se, que apareceu lá no Renascimento, lá na última aula de Barroco, a gente até mostrou, né, a mão entrando no... Não é à toa que chama neoclássico, né? Nas na coxas. carne da Perséfone. Nada disso é perdido, gente, aí é só acrescentado. Aliás, dá uma olhada. Se eu falasse pra você, olha, isso aqui é uma escultura renascentista, você não acreditava? Ah, isso aqui é uma escultura romana, você não acreditava? Claro, parece pra caramba, a inspiração tá ali. Gente, o que muda são os temas.
O que dá pra gente definir o que é um ou outro são os temas, tá? Porque... Microdetalhamentos em técnicas, assim, é isso. Porque se você for perceber, as técnicas, elas, como a gente falou, foram descobrindo as técnicas, elas foram sendo juntadas. Ninguém foi descartando aquilo como se fosse errado, muito pelo contrário. Agora, o que é legal na arte literária é que a gente vai ter aí algumas nomenclaturas latinas, os clichês latinos, né? Que são usados para a gente achar as características dessas obras arcadistas, assim. Porque, por exemplo, eles têm o Fugere Urbe, que... Fugere Urbe. Isso, que é a fuga do urbano, a fuga da cidade. Então, por mais que eles sejam pessoas urbanas, eles não vão falar do ambiente onde eles estão. Né? Isso é muito interessante dentro da maioria dos poemas arcadistas. Lembra da angústia que o professor estava falando antes? Né? Que no barroco a angústia está ligado a Deus, né? Um Deus opressor. Agora a angústia está no quê? Está no homem que destruiu o bom selvagem. Né? Então sai desse estado urbano e vai colocar o selvagem para o campo. Para o campo. E ali o campo vai ser maravilhoso, vai trazer vai trazer calma, Harmonia. Vai trazer harmonia. Então os poemas vão justamente falar daquilo que não acontece no período histórico. Isso que é interessante. Enquanto os caras estão se matando para ter comida na cidade, né? Olha que local bonito que é esse aqui. Sim, vai ter a Inutilia Truncat, que é né, que é justamente tirar aqueles excessos do barroco. Inutilia Truncat. Não, Você inutiliza aquilo que deixa truncado, que Isso. deixa abarrotado, né? Limpa a coisa. Limpa, deixa limpo. Então tudo então aquela linguagem pesada, cheia de hiperbabismos, deleta tudo isso. É pra você entender, né? Só que é o seguinte, é característica do período, tá, gente? Não significa que todo mundo também tinha que seguir a regra. Tinha alguns que gostavam de deixar ali um hipérbato. E tudo bem também. E o que não quer dizer também que você vai entender com a clareza deles, porque você é uma pessoa do século XXI, né? Não, principalmente é hoje. Aí entra uma outra questão, que é a variação linguística, que vai entrar com uma variação histórica. Aí a gente não entende devido a isso também. Que de repente se decepciona e fala assim, nossa, eles falaram que o negócio está muito claro, vou ler, eu não entendi nada. Não, pera aí, é para o cara do século XVIII entender, tá? Aquele período foi uma revolução. O Carpe Diem, que a gente já falou sobre isso, só que a gente falou no barroco do Carpe Diem, que é o seguinte, como eu vou morrer, eu tenho que viver o meu dia de hoje, e viver muito bem vivido, porque Deus está vendo e eu posso ter aí uma vida pós-morte muito mais dolorosa do que eu tenho agora. Sentar no continuoso. Agora, o Carpe Diem, justamente do arcadismo, não. É o lance a vida é breve, a vida é rápida, vamos aproveitá-la, vamos vivê-la da melhor forma possível. Tira o último segundo de felicidade que você puder. Exatamente, por meio, inclusive, da diversão, né? Até epicurista isso, né? Depois a gente falou isso já no romantismo. Sim. A gente tem o locus amenus. Locus? Tá? Amenus. Que é o lugar aprazível. O que é o lugar ameno? O lugar aprazível é justamente a natureza. Né? Então, tá vendo como o Rousseau é muito presente nesse sentido? Né? O Rousseau vai tratar, nesse caso, da idealização. E o que nós estamos falando da vida deles, né? Que é o aura mediocritas. Então, seria uma áurea medíocre. Esse medíocre aí, gente, não é de algo ruim. A gente acabou mudando um pouco a expressão dessa palavra. Para algumas situações, é uma palavra que tem uma carga semântica negativa. Mas medíocre significa mediano, aquilo que está no meio. Então, o que acontece? Eles querem falar com isso, de ter uma vida mediana, é aquela vida que não vai ter os excessos da riqueza, da nobreza, não precisa de tudo aquilo para poder se viver bem. E nem pobre, nem tanta pobreza, afinal de contas, na pobreza você tem a necessidade, você passa a necessidade. Mas se eu tiver o que comer, onde viver, tá excelente. Por isso que é a representação de um pastor, por isso que é uma poesia pastoril. Porque olha que vida maravilhosa do pastor, né? Passa o dia inteiro ali na natureza, cuidando das ovelhas, do gado, ou seja, do rebanho que for ali. É o ideal de Jean-Jacques Rousseau, né? Você não tem o cara que detém tudo e o cara que não tem nada. Tá todo mundo no meio, todo mundo em equilíbrio, né? Não tem um explorando o outro. Você planifica. E você fica ali olhando os bichinhos, cuidando dos bichinhos, você come, você bebe, à noite você dorme e acabou. No dia seguinte você acorda, vai cuidar dos bichinhos. Coça o bicho de pé embaixo da sola. E tá tudo bem.
né? É um equilíbrio de ouro, tanto que eles usavam bastante a expressão latina também, in medio et est virtus, né? Ou seja, no meio, a virtude está no meio, né, gente? Então, aquela questão de que tudo aquilo que é extremo não é bom. É quase confucionista, né? O caminho do meio. Exatamente. Então, dando continuidade aí, a gente já começa a entrar um pouquinho nos autores. E aí a gente tem no autor português, né, o Bocage, tá? Então, o Manuel Maria Barbosa de Bocage. Ele é filho de português e de uma francesa, por isso que esse Bocage aí tem esse tom francês. Essa tonalidade francesa. E o cara, ele recebeu muita influência de Camões. E a poesia que ele fazia depois vai servir de influência para os nossos autores brasileiros. Por isso que é interessante falar dele, né? Então, ele vai recebendo uma influência camoniana. A vida dele, ele inclusive acha muito parecido com Camões, porque a vida dele foi complicada. Ou seja, ele nasceu em Portugal, claro. Aí ele se apaixonou pela Gertrudes, tá? Então a Gertrudes foi a musa dele, tanto que o pseudônimo de Gertrudes era Gertrúria, né, nos poemas. Só que aí ele ficou com a Gertrudes? Não, ele pegou, se alistou e saiu com o exército para fazer coisas ali por Portugal, né? Então ele ficou 5 anos afastado. E a Gertrudes esperou? Então, esse é o problema, né? E aí ele ficou nas suas viagens ali com os exércitos e conhecendo outras coisas, bastante boêmio. Então a boemia o tempo todo é falada juntamente com a vida do Bocage, né? Porque... Carpe diem, totalmente, tanto que os principais poemas arcades que ele faz é justamente nesse período, né? Quando ele volta, o que acontece com a Gertrudes? Tá em outra já, 5 anos, filho. Então, mas a outra dele é assim, a Gertrudes casou com o irmão mais velho dele. Eita, de acha que não tava tão longe? O Furazóio foi o irmão dele, gente. Então, nossa, isso acabou com o cara, tanto que ele depois, ele tem fases, né? Então, nessa última fase, ele acaba sendo tanto quanto pré-romântico, porque ele sai do locus amenus e vai pro locus horrendos, né? Que justamente é aquela questão... Sem tradução, né? Não precisa, né? Então aquela questão do sentimento de minha amada, que eu te amava tanto e você não quis ficar comigo, né? Mas sobretudo, então assim, ele foi um ótimo poeta, né? Rodou todos os lugares, né? Em que precisava. Achava que tinha a vida muito parecida com a do Camões, justamente por conta disso, dessas viagens. Ficou preso também, Foi militar. Preso por bagunça mesmo. Não, assim, que o Camões também tem uma fase militar na vida dele. Sim, né? E assim, essa questão por causa de amores, de ter um amor assim da vida que não pôde ser completado, e ter vários outros amorezinhos assim, várias outras paixõezinhas. Então ele se compara muito a Camões por conta disso, né? Boa autoestima dele, né? Sim, e tudo aquilo que eu comentei antes, né, daquelas palavras latinas, isso a gente encontra nos poemas de Bocage. Então, ele é um excelente autor que vai marcar bem a característica do período. Então, quando a gente fala de arcadismo, a gente lembra bastante de Bocage. Geralmente, o pessoal coloca os poemas dele para poder falar, olha, a característica do período são poetas como ele, e coloca o poema dele. Um outro autor, agora a gente vai entrar no Brasil, tá? Lembra que a gente comentou, né? Agora a Brasil já existe. A literatura brasileira realmente é a predominante aqui. Então a gente fala um bocado justamente porque ele foi influenciador. No Brasil, a gente vai ter os Inconfidentes. Galerinha de Minas. O Cláudio Manuel da Costa. O Cláudio Manuel da Costa, ele é um dos grandes precursores do arcadismo. Ele também é uma pessoa que realmente exemplifica o período, porque o Enem adora. Tudo assim, a cada 2 anos cai uma obra do Cláudio Manuel da Costa. Aliás, vai prestando atenção nos nomes aqui, porque de repente a pessoa fala assim, eu já ouvi falar desse cara aí numa aula de história. Possivelmente que você viu que ele é um inconfidente. Um bando de inconfidente tá aqui nessa galerinha que estava escrevendo. O nome se repete, é verdade. Tanto que o Cláudio Manuel, ele foi um difusor das ideias iluministas. E ele chegou a ser preso e morreu preso, né, como inconfidente. Um deles aí. Então, olha só que tem período também bastante paradoxo em relação à vida histórica deles. Ao mesmo tempo que eles tinham iluminismo ali, que eles eram... filósofos mesmo, não, pensadores. as pessoas eles eram incentivados a pensar
Ao mesmo tempo, por isso que os déspotas esclarecidos, ao mesmo tempo não podia pensar tanto, né? Senão você teria um problema, né? O pseudônimo dele é o Gloucester Saturno. É interessante, né? Porque eu falei para vocês, eles eram amigos, tinha a Arcádia ali, né? E o Cláudio Manuel das Costa, ele vai ser amigo do Tomás Antônio Gonzaga. E aparece, às vezes, no poema de um e de outro, esses pseudônimos, tá? Então é uma referência, porque no mundo imaginário deles, vamos dizer assim, eles eram todos pastores coleguinhas, então de vez em quando aparecia o nome de um ou de outro dentro dos poemas, tá? O interessante do Cláudio Manuel é que ele foi um continuador dos clássicos quinhentistas, então ele escreveu muitos sonetos camonianos. O que é o soneto camoniano? É aquele soneto italiano, que é, primeiro, um soneto, né, 4433, né, as estrofes formadas por duas principais, as duas iniciais com 4 versos, as duas últimas em 3 versos, e com 10 sílabas poéticas, né, então versos decassílabos. E também recebeu influências do gongorismo barroco. O gongorismo, lembra? É o mesmo que cultismo, tá? Então ele também adorava um trocadilho, um hipérbato, isso aparecia. Lembra que eu falei para vocês? Não é que vai ficar 100% zerado isso daqui, né? Até porque dentro da poesia, às vezes a gente precisa fazer um hipérbato ali para poder ajudar a rima, né? Mas aquela questão mais pesada que nós tínhamos no barroco, isso não se vê tanto. Então, novamente, ele vai ter um cenário mais pastoril, ele vai falar bastante, uma temática bastante presente, a mutação das coisas e das pessoas, né? Porque, lembra, é um antropocentrismo, como que as pessoas são? Elas mudam. Então, isso vai aparecer bastante na poesia dele. E a figura é coisa de Deus, né? E a figura da pedra, assim, ele vai falar bastante da pedra, mas em contraposição à suavidade de sua alma. Não é a pedra do meio do caminho, isso aí tá bem longe. Tá bem longe. Tá longe ainda. Um dia a gente fala dela. Tá. Então, novamente, a gente tem um paradoxo para poder entender melhor essa questão da suavidade da sua alma. Um poema que eu trouxe de exemplo aqui, né, novamente, eu trouxe um soneto inteiro, mas eu só vou ler um trechinho para vocês entenderem essas características. É o seguinte, olha, começa assim. Destes penhascos fez a natureza o berço em que nasci. Oh, quem cuidara que entre penhas tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. Então, olha só, então penhar, quando a gente falou da característica das pedras que aparecem no poema dele, em contraposição à suavidade de sua alma, justamente porque ele tem a influência do bom selvagem. Então ele fala, amor que vence os tigres por empresa, tomou logo render-me. Ele declara contra o meu coração guerra tão rara, que não me foi bastante a fortaleza. Então o que acaba trazendo um problema para a vida dele é justamente o amor, né? E aí ele vai acabar falando sobre isso. Então, a gente percebe essa temática ainda, até ele coloca amor com letra maiúscula, né, porque ele está falando do sentimento personificado, e não de um sentimento comum, né, que é uma característica camoniana, inclusive. Alguma dúvida, professor? Não, tá tudo muito lindo, vamos lá. O Basílio da Gama, quando a gente falou sobre os jesuítas, eu comentei sobre o Basílio da Gama, é bastante interessante, porque a vida dele foi bem interessante. Bom, primeiro, o pseudônimo dele é Termindo Sepílio. Só nome show de bola, né? Esse cara, gente, pra vocês terem uma noção da questão do jesuitismo, foi tão séria que ele foi considerado um jesuíta, um jesuitista, exatamente, que pegava o jesuitismo, e ele quase foi preso. Ele só não foi preso porque... na verdade, eu acho que ele até chegou a ser preso, sim, mas aí ele escreveu um poema de núpcia, chamado Eptalame, o nome desse poema, né? Eptalame? Que nome horroroso! Não, mas é o nome do formato do poema, que era um poema em homenagem às núpcias da outra pessoa, né? Então a filha do general, de alguém importantão lá, casou e ele mandou o poema para ela. Então ela ficou tão agradecida, tão lindo o poema dele, que pediu para o pai soltá-lo. E aí ele começou a puxar o saco mesmo da corte de boca, assim, fazer várias obras em relação a isso, para poder, né? Limpar a barra. Tanto que ele acabou caindo nas graças da rainha, né? Acabou sendo um protegido e tal. E ele escreveu
a primeira epopeia brasileira é do Basílio da Gama, que é o Uruguai, que é uma história real. O negócio é brasileiro, mas o nome é Uruguai, né? Que bizarro, né? É porque é na fronteira. Pois é, que aliás, fronteira que já chegou a não existir, né? Não sei se você lembra lá, mas no Império, né, fase posterior isso aí, a gente teve uma treta lá com o Uruguai, que o Uruguai foi absorvido pelo Brasil, né? Virou a província cisplatina, né? Então assim, a relação Brasil-Uruguai era bastante próxima, né? Então assim, aquele espaço Rio Grande do Sul, Uruguai, compartilha uma cultura comum muito importante. Sim, tanto naquela região nós tínhamos ali os portugueses, os espanhóis, né, ali brigando mesmo pela fronteira, e tava lá os padres jesuítas no meio. E os padres jesuítas tinham o apoio dos índios, né? Então houve uma pequena guerrilha, isso é real, tá? Você encontra na história, principalmente daquela região. É o espaço das missões, né? Porque assim, Exato. lembra de movimento bandeirante, que o bandeirante ia caçar índio para escravizar, e o que impedia do índio ser escravizado era a missão jesuítica, porque índio da missão, catequizado, não podia ser escravizado. Então, quem é que controlava essas missões? Jesuíta, e o jesuíta está no conflito lá com o Marquês de Pombal. Você vê o nó que você está dando nesse espaço? Então assim, você tem português, você tem espanhol disputando a mesma terra, você tem jesuíta e você tem iluminista, né, num conflito ali gigantesco. É um local bastante interessante para você escrever um poema, né? Epopeia. Cara, não tem assunto, é o que não falta. Vocês têm uma enciclopédia só sobre o espaço. Para entender novamente o que é uma epopeia, eu explico lá em classicismo, lá com Camões. Então retoma nessa aula, que eu agora não vou explicar não, porque já está lá explicado. Então assim, é justamente uma epopeia, um poema épico, falando aqui de como conseguiu. E aí que entra o interessante de como conseguiu, né? A treta foi tão grande que os portugueses acabaram entrando em aliança com os espanhóis para poder expulsar os jesuítas ali. Os caras estavam disputando terra entre eles e falaram, não, onde não tá pra dar porrada no jesuíta. Não, porque os jesuítas também queriam a terra para si. Então, olha só, assim, o tamanho do negócio. Então, assim, meu Deus, tanta terra do mundo, enfim. E os caras queriam aquela. A ponto de, finalmente, todos os portugueses, né, terem conseguido as terras, expulsado os jesuítas, libertado os índios. Isso também é bacana, deu aquela ideia de que os índios eles eram muito próximos dos jesuítas porque tinham sido cristianizados. E lembra, eu já comentei com vocês, com o padre Antônio Vieira e também com o José de Anchieta, que os índios gostavam muito deles, né? Então tinha até esse carinho especial. E na obra aqui ele fala assim, tá vendo, nós libertamos, nós legal, mostramos. Aqui é nós. Exatamente, que eles acabavam esqueci a palavra. Enfim, os jesuítas estavam acabando com isso, porque assim, ó, você está livre, mas você é livre nosso, você é livre aqui na missão. E agora você é livre de verdade. Você pode ultrapassar a missão, você está livre em qualquer lugar. Exatamente, então essa obra do Basílio da Gama é muito interessante por causa disso, né? É interessantíssima. Essa volta toda para explicar o que é jesuitismo. Para mostrar para vocês como que o jesuitismo tinha a ver com a poesia do período. A gente tem o Santa Rita Durão. Tudo bem? Santa Rita Tudo Durão? bem, vamos embora. Gente, pra mim... Durão, né? Não, esse Santa Rita, pra mim, assim, era o poeta... Mas peraí, não, a mulher é Santa Rita? É o Frei José Santa Rita Durão, tá? Santa Rita Durão é o sobrenome do Frei. E por que ele aparece também nas nossas histórias, né? Como grande poeta do período? Ele escreveu o Caramuru, tá? O Caramuru é o nome do Diogo Álvares Correia, que também ele, no caso, era um conquistador português, né, e real, essa pessoa também existe. Sim. Tá? E o nome desse conquistador, o nome dele era Caramuru, porque ele era o filho do trovão. Porque o que aconteceu? Esse cara estava chegando no Brasil, a nau naufragou, né? Aí chegou ele e um amigo na beira da praia, aí estavam lá os índios canibais, o amigo foi devorado e ele só não foi porque ele conseguiu chegar com a espingarda dele. Na hora que os índios estavam chegando perto, ele soltou um tiro.
Os caras assustaram bastante. Aí virou o filho do trovão. Você vê que ó, esse cara, mais uns outros que estavam aqui, mais pro sul do país, né? Eles são meio que uns proto-bandeirantes, assim. Os caras que, a embarcação afundou, o cara foi parar na praia, ficou ali com os índios, montou uma aliança e vamos explorar o interior. Exatamente. E aí é uma história bonita, né? Porque ele acaba justamente ficando junto, foi o que ele falou, aliança, essa palavra. Tanto que ele se casa com a filha do cacique e retorna para Portugal. Pronto, eu já dei o spoiler do final do livro, né? Do final de todo o poema, do Caramuru. Mas ele tem um cheiro de Iracema esse final, então tá tudo bem. Tem, tanto que, de verdade, durante anos eu confundi o quadro Moema, mostra aí. Moema, vamos botar Moema aqui. Eu confundi pra caramba esse quadro com o Iracema, né? Porque Moema é justamente a moça que se apaixona pelo Diogo, né? A índia que se apaixona pelo Diogo. E na hora que ele vai embora, que ele volta para Portugal, né? Ela se joga no mar e nada atrás do barco. Sabe você correndo com vergonha atrás do ônibus que passou? Era a Moema atrás do barco, cara. Você não vai alcançar o ônibus. Ela não alcançou o barco. Exatamente, enfim, e ela morreu, né? Então, tanto que os últimos cantos falam justamente da morte de Moema, né? Não corra atrás do ônibus, você corre risco, ainda mais se estiver chovendo. Então tem esse quadro maravilhoso pintado sobre Moema, tem uma escultura na Pinacoteca, ele está na Pinacoteca e está na Pinacoteca, se não me engano, também do Rio de Janeiro, que ela está, pelo menos no Museu de Arte ali do centro do Rio de Janeiro. É o Belas Artes, eu acho. É, o Belas Artes. Né? Que tem também uma escultura dessa. Que ela está deitada de bruços na beira da praia com a água do mar batendo nela, né? Porque ficou uma figura belíssima, assim, né? Que é quase uma questão romântica, né? Que é o amor que vai até o fim. As pessoas acham muito bonito esse tipo de descrição. Olha, mas eu não espero que eu me jogue no mar. Você esquece isso. E a obra é rica porque ele detalha a fauna, a flora, todas as riquezas brasileiras, né? Então veja também que é um período de reafirmação nacional. Porque essas pessoas vão morar aqui, gente. Assim, o índio é a realidade dele, o cara tá convivendo com essa galera. Isso aqui é um encaminhamento depois pro romantismo. Sim. Já. Tá? E eu deixei por último o Tomás Antônio Gonzaga, porque ele realmente vai ser um grande destaque desse período. Então, o que as provas costumam cobrar por aí, né? Quando trazem características do arcadismo, elas trazem os poemas do Cláudio Manuel da Costa, ou do Boccaccio, né? Mas para poder falar dos autores em si, de uma forma um pouco mais fechada, acaba trazendo o Tomás Antônio Gonzaga. Cláudio Manuel da Costa, falei certo, Boccaccio, não falei certo. Então o que acontece? O Tomás Antônio Gonzaga, conforme o Fábio já deu spoiler, né? Ele tinha o pseudônimo de Dirceu. Tá? E ele amava a Maria Joaquina Doroteia de Seixas. Podia ter o pseudônimo de Cirilo, né? Já que ele amava a Maria Joaquina. Não! Não, né? Não tinha carrossel naquela época. E assim, para ela ele deu o pseudônimo de Maria. Tanto que até hoje, não sei se é verdade, mas lá em Ouro Preto, se você chegar na igreja de São Francisco, que fica no topo, lá, assim, você está na igreja de São Francisco, você olha lá para baixo, tem uma fonte. Então os guias contam que lá nessa fonte ficava o Tomás se enamorando da Maria Joaquina. Era o ponto de encontro de Marília e de Dirceu, né? Se é verdade eu não sei, mas os guias contam essa história aí, né? Conta. Então assim, ele se apaixonou por ela, era uma jovem, só que ele já era uma pessoa mais velha, inclusive, né? Só que por questões políticas e tudo mais, porque ele era um inconfidente também. Mais um. Sim. Ele chegou a viajar para outros lugares do Brasil e enquanto ele estava na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, ele foi delatado pelo Joaquim Silvério dos Reis. Que foi o cara que acabou lá com a Inconfidência Mineira, porque assim, na verdade a Inconfidência Mineira nunca aconteceu de verdade, nunca teve um conflito, né? Então, antes que tivesse a Revolução, apareceu lá o Joaquim Silvério, que tinha uma dívida desgraçada com a coroa, né, e falou assim, deixa eu entregar uma galera para limpar a minha barra, entre eles, Tomás Antônio Gonzaga, outro Tiradentes, né, que foram pro vinagre. Bom, então a gente tem o Cláudio, que morreu na prisão, o Tiradentes, que foi enforcado, e o
Tomás Antônio. E o Tomás Antônio que foi exilado para Moçambique. Que foi o destino de boa parte dos Inconfidentes, tá? Ser exilado na África. Né? Que foi condenado à morte mesmo, foi só o Tiradentes. O resto ou morreu na cadeia ou morreu no exílio. Exato. E aí ele foi mandado para lá, casou, nunca mais viu a Marília. Mas a Marília foi musa do livro Marília de Dirceu, que é a principal obra dele. E ele também tem uma obra bastante interessante que são as cartas chilenas. Porque, nossa, as cartas chilenas, cara, a história é sensacional, porque é um livro de poemas, só que são poemas críticos. Assim, que ele criticou bem o governador ali de Minas de uma forma muito contundente. Só que ele não assinou as cartas. Então foi uma espécie de fake news, assim. Aquilo ficou rodando todo mundo e ninguém sabia. Só que falam de fake news porque... É que não era fake, né? Porque é o seguinte, o que acontece? Cartas chilenas, que ela chegou no lugar como uma historinha, falando assim, ó, essa carta foi feita por um chileno, e ele tá falando das coisas que acontecem lá no Chile. Tem mais cara de bruxa de Blair, assim. Aquela história assim, olha, tá dizendo como se fosse verdadeiro, mas não é verdadeiro. Mas é verdadeiro. E tem uma verdade no fundo. Mas é verdadeiro, porque na verdade ele estava criticando. Então as pessoas liam aquilo com avidez porque que dava para ver na cara que realmente eram as questões políticas que estavam sendo vividas naquele período. E de quem ele estava falando devia ter entendido que era para ele, né? Sim. Então assim, é arcadismo, né? Nos poetas, as características arcadistas aparecem na Marília de Dirceu. As cartas chilenas já têm esse teor político. Não vai aparecer... Amor, né? Não é o tema. Não é. Amor não é o tema. E é interessante que quem descobre que as cartas são dele, depois você sabe o nome, é o Manuel Bandeira do século XX. Quando a gente chegar no século XX, for falar dessa galerinha do modernismo, esses caras descobriram tanta coisa. Esses caras descobriram Minas. Mas fica para outra aula, né? Fica para outra aula. Tanto que vou encerrar essa aqui, só lendo um trechinho da Marília de Dirceu, e aí deixa vocês em paz. Que ele fala assim, ó. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, de frios gelos e dos sóis queimado. Você acha que tá falando com quem? Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro o leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Então veja, a Marília, ele está conversando com ela porque, no poema, a Marília está com ele, a Marília é a interlocutora. E veja, a gente tem aqui o ambiente, o locus amenus, né? As ovelhinhas saltando. As ovelhinhas saltando. A Aurea Mediocritas, né? Porque eu bebo o leite das ovelhas e com as finas lãs eu me visto, né? E esse ambiente bucólico, assim, do sol, tanto do frio, bati a mão no microfone, tanto do frio quanto do sol, né? Que é o dia a dia ali o dia a dia ali da natureza. Entendeu, pessoas? Então, assim, essa característica principal desse período, mas cartas chilenas é legal. Isso aí. Então hoje a gente fica por aqui, né? Se inscreva no canal, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas. Essa foi a Literatura Suetônio, eu sou o professor Fábio. Eu sou a professora Rosi. E você, meu amigo, você deveria estar estudando.